Tia, eu estava medindo minha glicose e eu vou pegar a urina agora. Peraí. Tá, então pode ser o João Pedro. João Pedro, página 8. Vamos falar de... A gente vai continuar fazendo o trabalho? Sim. Regiões brasileiras, segundo o IBGE. Estamos falando sobre regionalização. Regionalizar é formar algum tipo de região, ou de acordo com as funções sociocultural, sociopolítica, da natureza, culturais. São vários fatores. Pode começar, por favor, João Pedro. Regiões brasileiras, segundo o IBGE. Existem diferentes formas de dividir o Brasil. Você vai conhecer o regionalização oficial, realizado pelo IBGE, que Agora falando sério, vamos lá. nem sempre foi da forma como é usado atualmente. A primeira proposta de divisão do território brasileiro, elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aconteceu na década de 1940. Tia, já volto. Além de utilizar critérios físicos e naturais, a organização proposta naquela época passou a levar em conta também os aspectos sociais, culturais e econômicos da realidade brasileira. Tá, vocês vão circular para a tia Tânia ou sublinhar aqui. Os critérios físicos, naturais, aspectos sociais, culturais e econômicos da realidade brasileira. Tio, Oi, João. meu cabelo ficou bonito, tá feio, tio. Vou abrir agora a vez para eu ver. Espera um pouquinho. Pode continuar, João Pedro. Observando o mapa, é possível notar que nessa Página, tia. Oi. território... Desculpa, João Pedro, pode começar de novo, por favor? Observando o mapa. Observando o mapa, é possível notar que nessa primeira proposta, o território brasileiro foi dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Oeste, Centro e Sul. Vejam, aqui nós temos a região Norte, que está no seu mapa de verde. Nós temos a região cor-de-rosa, que é a Centro. Nós temos a roxa ou lilás, que é a Sul. Nós temos a alaranjada, que é a Este. E a amarela, que é a Nordeste. Nesse mapa, o Brasil, Minas Gerais está nessa parte do Brasil, que é a Centro. Veja que São Paulo está separado da região que hoje é Sudeste. Então, aqui está escrito Oeste. Tá certo. Na época chamava Este. Norte, Sul, Leste, Oeste. Aí chamava Este. Oi. Goiás, antigamente, era Tocantins também? Eu não entendi, não. Fala de novo. Goiás era Tocantins? Não tinha Tocantins ainda. Ah, não tinha. Mato Grosso era só um Mato Grosso. Tá vendo? Aqui, olha. Vejam aqui, por favor, que nós temos território do Acre. Quando é território, quem governa é o governo federal. Na época, onde que estava instalado o governo federal? Em Brasília. Desculpa, Rio de Janeiro. Né? Porque esse mapa é de 1942. Só em 1960 que a capital passa para Brasília. Então, aqui a capital é Rio de Janeiro. Pode continuar, João Pedro. A capital do Acre, a capital do país, naquela época, era um município. O Brasil. O Brasil possuía 20 estados no território do Acre. A capital do país, naquela época, era o município do Rio de Janeiro. Então aqui nós não temos Tocantins,
Mato Grosso é um só. Não temos Roraima, não temos Rondônia, não temos Amapá. Viram? É diferente. Pode continuar a leitura para a tia Tânia, por favor. O João Pedro. A última mudança. A última mudança ocorreu em 1988 e organizou o país em 26 estados, mais o Distrito Federal, onde está situada a atual capital do Brasil, Brasília. Assim como em 1942, as unidades federativas estão organizadas em 5 regiões que foram reorganizadas e renomeadas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Aqui em Minas Gerais já está na região Sudeste. Nós já temos Tocantins. O Mato Grosso foi dividido, já viraram 2 Mato Grosso. Temos Rondônia, temos Roraima, temos Amapá e o Acre já não é território. Ele já é estado. Pode continuar, João Pedro. Unidades federativas estão... Não. O Assim, estado... não, assim, Estado- assim como... Não tinha estados. Desculpa, tá certo. Estados que antes não existiam passaram a existir, como Tocantins e Amapá. Veja no mapa ao lado. Já vimos, pode continuar. Os espaços geográficos estão em constante transformação e, por isso, a forma e os critérios de se regionalizar podem mudar. No século XXI, já Isso. ocorreram questões para o aumento do número de estados do território brasileiro. Um plebiscito ocorreu no Pará, em 2011, para dividir o estado em 3, mas a mudança não foi aprovada pela população. Plebiscito é uma consulta sobre um determinado tema. Essa consulta é feita ao povo, que responde por meio de voto. Tá. Aqui agora vai vir, preste atenção. Esse informativo tem que prestar atenção. Ele está aqui porque ele é matéria. Colocou em forma de vídeo para facilitar. Presta atenção. Quer viajar pagando o menor preço da internet? Entre agora mesmo no site da 123 Milhas. É só clicar e começar a economizar. Já pensou em ter uma mudança no mapa do nosso país? Pode parecer loucura, né? Mas existe a proposta de criação de unidades federativas do Brasil. Essas propostas estão em discussão e em diferentes estágios de tramitação no Congresso Nacional. Mesmo que ainda precisem da decisão de políticos para mudar a geografia do nosso país, se todas forem aprovadas, teremos grandes mudanças em estados brasileiros e territórios federais. Quais são eles? Eu mostro para você no vídeo de hoje, tá? Eu sou a Thalita Flores e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 9, Carajás. Com 39 municípios, um dos possíveis 9 estados do Brasil se chamaria Carajás. Esse estado iria ocupar cerca de 25% das regiões sul e sudeste do Pará. O projeto que desenvolveu a criação do estado estima que a população do novo território seria de cerca de 1,3 milhões de pessoas. Se tudo der certo, Carajás será a maior de Portugal, Uruguai e Equador. Número 8, Tapajós. Pelo que podemos ver, o Pará seria completamente dividido. Além de parte desse estado ser transformado em Carajás, uma outra parte seria transformada em Tapajós. Essa região contaria com cerca de 27 municípios e corresponderia a 58% do território atual do Pará. A cidade de Santarém, que é o terceiro município mais populoso do estado, seria a possível capital do estado. Número 7, Maranhão do Sul. Com apoio aberto e organizado da maçonaria, da elite política local e do governo, a aprovação do plebiscito aconteceu ainda em 2007.
O Maranhão do Sul seria criado a partir do estado do Maranhão e possuiria 49 municípios. Segundo o deputado que apresentou o projeto, há grandes diferenças de cultura entre o norte e o sul do Maranhão. Ainda não se sabe qual seria a capital desse estado, mas as cidades prováveis são Imperatriz, Açailândia, Barra do Corda e Balsas. Número 6. Mato Grosso do Norte. Você também acha que deveria existir o Mato Grosso do Norte? Pois bem, existe um projeto para dividir o estado do Mato Grosso, que abrange 47 municípios. A proposta diz que o projeto seria vantajoso pelo fato de que a distância de até 1.000 quilômetros da capital prejudica o crescimento de muitos municípios. Número 5, Araguaia. Assim como o Mato Grosso do Norte, o Araguaia seria um estado que surgiria a partir do desmembramento do Mato Grosso. O projeto apresentado na Câmara envolve 32 municípios e seus criadores defendem que essa divisão de um estado muito grande ajudaria consideravelmente o desenvolvimento da região. Número 4, Gurgueia. E que tal fazer uma nova unidade da federação com o sul do estado do Piauí? Caso fosse aprovado, o estado da Gurgueia teria 87 municípios. Existem muitas organizações locais que lutam por essa separação, fazendo divulgação com livros, palestras e manifestações. Segundo o projeto, o nome Gurgueia seria uma homenagem ao Vale do Rio Gurgueia. Número 3, Rio São Francisco. Outra nova unidade da federação se chamaria Rio São Francisco. Esse estado seria formado a partir de uma parte da Bahia e abrangeria cerca de 34 municípios do oeste baiano. Lembrando que parte dessa região já foi território do estado de Pernambuco, mas foi cedido à Bahia como punição pela participação do estado em uma revolta. Na verdade, esse projeto já foi apresentado e rejeitado diversas vezes. Número 2, Estado do Triângulo. O estado do Triângulo, com seus possíveis 66 municípios, seria resultado do desmembramento da parte oeste do estado de Minas Gerais. Se essa ideia se tornar real, sua capital seria a cidade de Uberlândia, que atualmente possui cerca de 600 mil habitantes. A região seria considerada um dos melhores índices sociais do país. O primeiro pedido para a criação do estado do Triângulo foi feito em 1988 pelo então deputado Chico Humberto. Número 1. Território Federal do Alto Rio Negro e Rio Negro. Além dos novos estados, também existem projetos para a criação de territórios federais. Um deles é o Alto Rio Negro, que ficaria localizado na região banhada pelo Rio Negro, no Amazonas. Essa região é considerada muito isolada, o que afeta muito a população local. Outros deputados também já fizeram propostas para criar um território chamado Rio Negro. Lembrando que muitos desses projetos já foram arquivados. Alguns acabaram voltando à ativa e ainda tramitam na Câmara e Senado. Conta aí, conhecia todos esses possíveis futuros estados brasileiros? Nossa, tia, eu gostaria de viver no triângulo, não sei o quê. Pois é, se Triângulo passasse a ser um estado, o Alto Paranaíba, que somos nós, patrocínio, estaríamos dentro desse local. Vamos lá. Começa a leitura. Aí nós ia ficar maior, né? Porque aí ia ter menos cidades para concorrer. Aí a gente ia estar no topo, porque a gente tem um pouquinho de habitantes. Nossa região ia ser bem rica. Pode continuar a leitura, Amanda. Página 10. Aprendendo mais. As mudanças no território brasileiro ao longo do tempo. Quando os europeus chegaram às terras que viram a se tornar o Brasil, no século XVI, as áreas do litoral foram ocupadas e exploradas. Como consequência disso, essas regiões se desenvolveram, e para que elas fossem mais facilmente administradas, a coroa portuguesa dividiu e distribuiu as terras entre os colonos portugueses. Veja no mapa ao lado os limites aproximados das capitanias, uma das primeiras formas de divisão do território brasileiro.
Então, guarda isso. Uma das primeiras formas de regionalização, de divisão do Brasil, foram as capitanias hereditárias. Quando o rei de Portugal dividiu o território, até então era menor, né? E para os seus colonos. Oi, Bernardo. No livro do quarto ano mostrou, mas só que, tipo, era o dono que cuidava de cada lugar. Isso, aqui. Então, sublinhe aqui para a tia Tânia. Nossa, tia, Espírito Santo era bem maior. É um processo diferente, né? Pode continuar a leitura, por favor? Você, Amanda. 2 séculos depois, o Brasil tornou-se independente de Portugal e passou a ser administrado por um governo imperial. Durante os reinados de Dom Pedro I e Dom Pedro II, o território foi dividido em províncias. Tá, sublinhe aqui para a tia Tânia, por favor. Então, aqui, olha. Essa data, nós tínhamos esse mapa. Observe que aqui nós temos o território do Rio Branco, o território do Amapá, do Acre, do Guaporé, Ponta Porã, Iguaçu, território de Fernando de Noronha. Tia, Oi. Minas Gerais está mais pequeno ou porque está mais pequeno assim o... Bernardo, você está com o aparelho na boca? Sim. Eu não estou ouvindo nada. É porque Minas Gerais está mais pequeno ou porque a imagem é menor? Não, é a mesma coisa. Mesmo espaço, tá? Então, quando era território assim, ó, quem governava era o governo federal. Então, quem era o governo federal dessa época aqui, ó, 1945? Onde que estava o governo federal? Rio de Janeiro ainda, ó. Só em 60 que passa para cá, ó. Tá? 1960? É. Brasília foi feita em 1960. Inaugurado em 1960. Vamos lá. Pode continuar a leitura, Aline. As unidades federativas passaram a existir com a proclamação da República em 1889. Na década de 1940, devido à expansão das atividades econômicas no território brasileiro, novas unidades federativas foram criadas. Vejam no mapa ao lado, de 1945, essa divisão. Vejam aqui, por favor. 1945. Nós temos Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste Setentrional, Leste Meridional, Sul e Centro-Oeste. O que é setentrional? Norte ou setentrional? Sul ou meridional? Tá? Então, vamos lá de novo. Olha, coloca aqui para a tia Tânia. Norte. Se não vai dar certo, porque tá feio demais. Vamos aqui. Aqui em cima vai ser norte ou setentrional. Se aqui é o norte, lá embaixo vai ser o quê? Oiê. Sul. Sul. Sul ou meridional. Isso. Aí a tia Tânia apaga aqui, sobe o mapa e aí a gente coloca. Sul ou
Meridional. Aqui, desse lado, vai ser leste ou oriental. E de cá vai ser oeste ou ocidental. Opa. Pronto. Vamos lá. Quero saber se o Caio está na aula. Tem. Como sempre, né, tia? Tia, Espera aí. Só um minuto. Só um minuto. Não estou nem entendendo o Caio, gente. Se ele faltar muito, ele pode repetir de ano? Eu não sei os detalhes. Vamos lá. Oi, Aline. tia, eu vi, ele mandou cair ok. Aí depois ele entrou, aí tava 21 pessoas. Aí depois ele saiu. Entendi, porque ele não ficou nada na minha aula. Tia, eu acho que o Caio pensa que você é burra, porque eu acho que ele entra só pra você pensar. Helena, sem comentários fora de hora. Tia Tânia, Não, não quero comentário nenhum com isso. tia, mas não é comentário, é importante. Manda lá o vídeo lá no meu privado, porque eu vou pro meu outro celular. E vídeo? O ID da reunião. Então você entra lá, você me pede para entrar. Mas daí como que eu vou entrar sendo que esse celular que eu estou não tem WhatsApp? Olha, vamos lá. Me chama lá que eu te mando lá do WhatsApp. Aqui, pode continuar aqui, Eduardo. 1988. Aqui a capital já é aqui em Goiás. Distrito Federal. Distrito Federal. Nós temos as 5 grandes regiões. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Pode começar, Eduardo. As constantes transformações socioeconômicas pelas quais o Brasil passou ao longo da história fizeram com que sua divisão regional continuasse a ser modificada. No mapa ao lado, você pode observar a forma de regionalização atual, que foi proposta no ano de 1980. Só um minutinho, deixa eu tirar uma foto aqui para o Thiago. Vamos lá. Desculpa aí, tá, Eduardo? Continua aqui para a tia Tânia. Analise os mapas que mostram as formas como o território brasileiro foi regionalizado, com o passar dos anos e responda às questões a seguir. Tá. Agora preste atenção. Nós ainda não começamos o trabalho de geografia, ok? Concordam? Concordo. Então, aqui começa o trabalho. Então, começa aqui. Vamos lá. Você foi falando como é que eram os mapas antigamente? Eu posso te mostrar? É que eu achei legal esse trem de mapa, como é que era antigamente. Eu acho muito bom isso também. Então, vamos lá. Questão 1.
Pode ler para mim, por favor, você, Bernardo? Analise os mapas que mostram as formas como o território brasileiro foi regionalizado com o passar dos anos e responda às questões a seguir. Em qual momento da história o território brasileiro teve a menor extensão? De acordo com os nossos mapas que nós estudamos agora, em qual deles o Brasil era menor? Um mapa de 1500. Cadê? 500 anos de povoamento. Povoamento, isso. No sistema de capitanias. Isso, sistema de capitanias hereditárias, certinho, é isso mesmo. Vamos lá. Tia, mas o trabalho não tinha começado já? Geografia não. Já sim, tia. Não. Na página 7. Mas colocou lá trabalho? Colocou. Aqui também é. Coloca aqui pra mim. Deixa eu tirar esse aqui daqui. Voltar aqui. E vocês mesmo! Coloca aqui. Trabalho avaliativo. É mesmo, tia, na página 7. Obrigado. Não. Avaliativo. Valor. Ixi. Colocou? Tiago já chegou aí? Tia, me aceita pelo meu celular que eu vou ter que desligar aqui no computador. Tânia, eu não deu, não. Eu vou ter o celular acabar. Depois eu dou um jeito. Tá, então vamos aqui agora. Me aceita pelo celular, tia. Aceito, cadê você? Você não pediu, tem que pedir, ué. O Brasil era tão pequeno porque parte do Brasil era da Espanha, né? Pois é. Era da França, não, tia? O que é? Não era da França, não? Faz a pergunta Ou de era da Espanha? Tia, Espera aí. ali no começo. Helena, espera só um pouquinho. Fala, Bernardo. É porque parte do Brasil era da Espanha, por isso que era tão pequeno. Nossa, eu não tô ouvindo nada do microfone do Bernardo. Parte do Brasil era da Espanha. Aí eu perguntei se não era da França. Não, da Espanha. Vamos lá. Porque você falava que os franceses iam saltar lá, eu acho, não tem? Não, mas aqui nesse local... Ô, tia, peraí, muda não. Ô, tia, não sei o que. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês estão muito apavorados. Vamos acalmar. Aconteceu alguma coisa que eu não tô sabendo? Alguém não terminou de copiar? Eu. Tá.
Então, Pelo amor de Deus. não, Tiago, para com isso. Pode parar com isso. Dá pra escutar agora, tia, melhor? Tá dando eco. Vou tentar arrumar aqui. Tá melhor? Só um pouquinho. Tia, eu sei a 2. Agora terminem, por favor, que eu vou esperar um pouquinho. Só não pode demorar. Vamos lá. Compare os mapas de 1945 e 1988 e apresente o motivo pelo qual o território brasileiro teve a divisão dos estados modificada. Por que acontecem as divisões? Elas acontecem por quais os motivos? As constantes transformações socioeconômicas pelas quais o Brasil passou ao longo da história fizeram com que sua divisão regional continuasse a ser modificada. Isso, então vamos colocar aqui. Ok, pessoal? Não. Então, calma aí, fica tranquilo. Estou das unidades. Tá bom, fica tranquilo. Calma aí, tia. Calma. O menino tá igual eu hoje, tudo apavorado. Acabei. Acabou? Não. Pronto? Uhum. Pode começar a Não, leitura. não.
Tá bom. Germano, pode começar na outra página, a leitura na página 12. Bem, tá me ouvindo, tia? Estou ouvindo. Brasil, divisões não oficiais. Alguns geógrafos repartiram o território brasileiro de formas levando em conta critérios diferentes daqueles utilizados pelo IBGE na divisão regional oficial. Os geógrafos Milton Santos e Maria Laura Silveira consideraram a divisão dos estados brasileiros para propor uma regionalização baseada no nível de recursos tecnológicos e na concentração de recursos financeiros, que distribuem de diferentes maneiras por todo o território brasileiro. Um minutinho, então, agora. Vamos lá. Os geógrafos, o Milton Santos e a Maria Laura Silveira, consideraram a divisão dos estados brasileiros para propor uma regionalização baseada onde? No nível dos recursos tecnológicos, na concentração de recursos financeiros, que distribui de diversas formas esse território brasileiro. O que mais, Germano? Essa divisão ficou conhecida como os 4 Brasis. 4 Brasis. Quais são, Germano? Leia a legenda. Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste, concentrada. Nesse caso, Minas Gerais estaria em qual área, Germano? Concentrada. Concentrada. Né? Vamos lá. Continuando, a tia Tânia vai pedir agora para o João Pedro fazer leitura. Os 4 minutinhos. A aula vai cair e a tia Tânia vai chamar de novo e vai fazer chamada e vai continuar com a aula. Então, quando cair, volta depressa. Não fica demorando. Vai ter 5 minutos, eu acho. Quem não entra, não tem presença. Pode continuar, por favor? Quem não entra, não tem presença. Continua, por favor. Os 4 Brasis. João Pedro, João Felipe. Os 4 Brasis seriam as regiões Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e Concentrada. Outro modelo de regionalização do território brasileiro foi proposto por Pedro Pinchas Geiger e leva em conta aspectos econômicos ocorridos durante a história da industrialização. Então, nós vamos colocar aqui Pedro Pincher faz processo de regionalização ocorridos no processo da industrialização do país e ele divide em Amazônia, Centro-Sul e Nordeste.